Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live. Eu geralmente faço essa live de quarta-feira, né? Mas como ontem foi feriado, eu joguei pra cá. Bom, sejam bem-vindos, veterinários de plantão, colegas que não são veterinários. Me chamo Kátia De Martino, eu sou médica veterinária comportamentalista, para quem não me conhece. E a intenção dessa live aqui é para vocês veterinários entenderem mais sobre as consequências psicológicas quando a gente indica a cepromazina para tratar pacientes com problemas comportamentais. O tema do episódio de hoje realmente aqui, ó, o Caju aqui aparecendo na live, né, gatão? Eu sempre apareço na live da minha mãe. Hoje não vai ser diferente. Então, o tema do episódio de hoje é a cepromazina e o seu uso indiscriminado. Nessa live, você vai entender como a cepromazina age no organismo e como ela pode influenciar no comportamento dos nossos animais. Você sabe que a cepromazina é contraindicada em casos de medo, em casos de reatividade, ansiedade, fobias de fogos e trovões, de transportes, né? Colocar na caixinha de transporte também para transportar aquele animal. Não digo que no avião, né? Que no avião a gente não pode fazer isso mais, mas numa viagem qualquer, ela também não é indicada, né? E como que ela pode influenciar aí nesses comportamentos ao longo prazo? E que muitos colegas indicam sem nem saber, que só agrava mais, ainda mais esses problemas ao longo da vida desse animal, tá? Mas então, como que eu faço quando o meu paciente chega no meu consultório com alguns desses distúrbios, né? O que prescrever? Esse tema aqui, então, é uma oportunidade para você parar de indicar a cepromazina nos casos que aparecem para você sobre comportamento, tá? E para você entender melhor os efeitos que ela causa, porque você não aprendeu isso na graduação. Eu posso falar por mim e eu imagino que você também não. E muitos dos meus alunos também não aprenderam que a cepromazina ela causa problemas deletérios ao longo da vida desse animal e só pode piorar ainda mais, tá bom? Vamos falar um pouco aqui. Bom, a gente sabe, pelo menos aqui em São Paulo, e alguns dos meus alunos já falaram que a cepromazina ela acaba sendo uma substância controlada em algum lugar do país. Eu posso falar que na região de São Paulo ela não é controlada. Muitas casas agropecuárias acabam indicando isso, não tem um veterinário, né? Tem pet shops também que eles acabam indicando muito a cepromazina sem receita, sem uma coisa controlada. E é por isso que a gente tem um grande problema, porque qualquer um pode comprar a cepromazina, né? Só que quando a gente não sabe quais são esses efeitos, a gente só tende a piorar ainda mais esses comportamentos, tá bom? Ela não é, então, uma substância controlada. A cepromazina, ela chama maleato de acepromazina. E qual que é a função dela, né? Qual que é o mecanismo de ação dela? Ela inibe os receptores dopaminérgicos centrais. O que ela causa? Causando a sedação, causando o relaxamento muscular, a redução da atividade espontânea. Ela é indicada na medicina veterinária como medicação pré-anestésica e antiemético, tá? E os efeitos que a cepromazina causa no organismo do animal, e aí, a partir disso, a gente vai acabar vendo exatamente o que ela causa quando a gente trabalha com ela nos transtornos comportamentais. Ela acaba deprimindo o sistema reticular e da região cerebelar, que ela controla o tônus vasomotor, a taxa metabólica basal e o equilíbrio hormonal.
ela afeta as vias motoras extrapiramidais e causa acatisia. O que é isso, acatisia, gente? Acatisia, quem já medicou um animal com a cepromazina vai saber exatamente o que é uma acatisia. Ele fica sem controle nenhum muscular. É aquele cachorro, aquele animal que ele fica totalmente, ele não tem controle, né, das patas, então ele acaba tendo, ele fica meio que abobado, né? É mais ou menos essa leitura que a gente acaba vendo, aquele animal que ele fica meio que se debatendo um pouco mais, né? Isso acaba sendo a acatisia. Então a causa hipotensão, bradicardia, ataxia, sedação excessiva, diminuição do limiar convulsivo. Olha que importante em cachorros que têm convulsão, né? Ela pode dar mais convulsão ainda. Ela tem excitação paradoxal, então ela tanto deprime muito rápido como ela deixa aquele animal muito ela deprime, né, o limiar, a excitação paradoxal. Ela deprime e ela excita ao mesmo tempo. Então, aquele animal que a gente vê meio abobado, de repente ele começa a super excitar, né? E aí ele acaba tendo essa excitação paradoxal. É de uma hora para outra que isso acaba acontecendo. Ela inibe a aprendizagem, então aquele animal não vai aprender absolutamente nada quando ele está medicado com a cepromazina. E sim, ela pode causar agressão. E por que ela causa agressão? Porque ela diminui, o animal ele fica com uma eu esqueci a palavra aqui, mas ela causa uma maior sensibilidade ao toque, né? Então eles ficam mais agressivos, eles ficam mais reativos ao toque também, tá? Ela então não tem efeito ansiolítico, e isso eu tô pegando, não só eu tô pegando com os meus alunos também. Tem muitos relatos aqui que os meus alunos eles acabam pegando animais que são tratados com a cepromazina e tratados há anos, 2, 3 anos com tratamento, né? Chega no consultório dele, ele fala assim: olha, então, seu cachorro tem ansiedade, vamos tratar com a Cepram. E aí, de repente, não vai funcionar, né? E aí o veterinário falou assim: não, acaba um frasco, não tem o que fazer. Se o animal tem ansiedade, não tem o que fazer, então é a Cepram. E se não tá melhorando com a Cepram, não tem mais o que fazer. E aí chegou uma tutora para uma aluna minha, que ela comprava um vidrinho de Cepram, acabava, voltava, comprava outro. Essa cachorra estava 2, 3 anos tratando com a cepromazina um caso de distúrbio de ansiedade e não melhorava nunca. E claro, porque a cepromazina não tem efeito ansiolítico, tá? Então, para ansiedade, ela não tem função nenhuma, ela só vai piorar ainda mais o estado geral daquele animal, tá bom? Ela promove maior sensibilidade a ruído, gente. Tanto a toque quanto a ruído. E aí vamos pensar, por exemplo, naquele animal que tem sensibilidade a fogos e trovões, tem sensibilidade à chuva, tem sensibilidade que eu tinha falado aqui, viagem, né? Aquele animal que fica o tempo inteiro latindo e tal, miando, ele tem uma maior sensibilidade. E o que acontece? Vai ter um efeito cumulativo naquele animal. Porque assim, eu já tenho uma sensibilidade quando eu não tenho a cepromazina no meu organismo. Mas quando a cepromazina chega, piora ainda mais a sensibilidade daquele animal, tá? Então, aquele animal, ao longo prazo, ele só vai ter efeitos cumulativos daquele evento. E aí ele vai ficar com cada vez mais medo. Tá certo? Eu tô com ele. Deixa eu só colocar Pronto. Aí o ventilador não tava muito na minha cara aqui. Tava dando problema. Então, gente, ele vai ter efeitos cumulativos de estímulos sonoros, né? Então ele vai tanto promover uma maior sensibilidade a ruído, e como ele bloqueia a resposta motora, ele
mas ele mantém uma percepção sensorial. Então é aquele animal que, por exemplo, ele está com medo, eu preciso correr para algum outro lugar, porque essa é a intenção. Porque quando a gente pega um animal que tem sensibilidade a fogos, tem sensibilidade a chuva, a trovão, essas coisas, a função aqui do trabalho, né, de um veterinário comportamentalista, de um adestrador e tal, é que a gente mostre um local de refúgio para aquele animal. Então, se eu sou tratado com a cepromazina, eu tenho maior sensibilidade a ruído e eu não consigo ir para aquele determinado lugar, você entendeu? Porque a resposta motora dele não vai ter. Porque como ele causa relaxamento muscular, ele não tem a capacidade dele procurar aquele ambiente, né, aquele local de refúgio, para ele ficar bem, tá? Então, ele vai ficar cada vez pior, ele vai ficar super excitado, né, por ele estar com uma sensibilidade muito maior a ruído, só que ele não tem como fugir daquela situação, porque a resposta motora ele não tem, tá bom? Ele diminui, né, a capacidade de termorregulação. Gente, é aquele animal não sabe regular. Quando ele tá com frio, ele vai ter hipotermia. E quando ele tá com calor, ele vai ter hipertermia. E isso pode vir a óbito, né? Quando a gente vê aí o caso do Golden, que ele faleceu semana passada, todo mundo sabe disso, né? Uma das causas que aconteceu foi a hiperventilação, né? Aquela caixa de transporte, claro que eu vou dar só a minha opinião aqui, eu não sou técnica, não sou perita em nada, eu não sei nada realmente o que aconteceu, mas como ele não tem uma... E também ele não foi medicado com a Cepram, tá, gente? Eu não tô falando isso de forma alguma. Mas, por exemplo, um animal que está numa caixa de transporte, ele tá numa temperatura ambiente muito alta e o cachorro, ele acaba arfando muito mais, ele tem uma hiperventilação, ele não consegue regular a temperatura e causa uma hipertermia. E que provavelmente esse animal, ele teve uma hipertermia. Não sei se é devido a estresse também, não sei se é devido à alta temperatura da caixa, é algo mais, né? Mas, falando aqui no Acepram, ele pode causar ou hipotermia, se aquele animal tá hipotérmico, ele não tem como se regular, tá? Quando ele estiver hipotérmico, ele não consegue regular a temperatura dele para aumentar a temperatura. Da mesma forma, se ele tá com a temperatura alta, ele não tem como regular para diminuir aquela temperatura, tá? Então, o Acepram causa isso. Ele não consegue se termorregular. Então, se tá na hipotermia, ele causa hipotermia e pode vir a óbito por causa de uma hipotermia, da mesma forma que uma hipertermia pode vir a óbito também, tá bom? Então, ele não tem controle térmico ambiental e, consequentemente, isso agrava problemas a longo prazo. Então, aquele animal que é medicado continuamente com a Cepram, ou em momentos que é muito comum, né? Momentos de verão, de final de ano, as pessoas elas ficam preocupadas. A gente sabe que tem muitos animais que têm medos, né? Tem uma sensibilidade a ruídos muito grande. Eles acabam indo para uma casa de ração, casas agropecuárias, ou até os próprios veterinários acabam indicando a cepromazina. E isso, a longo prazo, acaba piorando ainda mais. E é muito comum vir para mim, por exemplo, olha, meu animal ele só tende a piorar cada vez mais, ele tá piorando, tá muito grave o caso de fobias de fogos ou de trovão, tá? E aí a gente pega casos muito graves aí para trabalhar, onde se a gente pegasse isso no começo, seria muito mais fácil a gente trabalhar. Tá? É claro, se a gente faz um modo preventivo, muito melhor. Mas quando a gente pega casos que não são muito, não tem um tempo muito instalado, é muito mais fácil da gente trabalhar também, gente. E trabalhando da forma correta, tá? Então, procurar um veterinário comportamentalista e você, veterinário que não entende nem sobre comportamento, nem sobre medicações, procure ajuda.
tá? E se você, veterinário, também quiser saber mais sobre isso, entra lá na minha bio, se cadastra, que eu tenho turmas que eu faço ao longo do tempo, do ano, que em junho vai ter uma nova turma do FCPA, que eu falo muito sobre comportamento e falo muito sobre medicações para tratar casos de comportamento, tá bom? E aí também você consegue se tornar um diferencial e que muitos meus alunos estão se tornando diferenciais nesses casos de comportamento. Não só para se tornar um veterinário comportamentalista, mas para você aliar esse trabalho sabendo de comportamento, que você não aprendeu isso na graduação, né? Eu falo por mim, eu falo pelos meus alunos também, e que você pode ser um diferencial aí na sua área e poder faturar de 3 a 6 vezes mais por consulta também, tá? Meus alunos estão tendo ótimos resultados. Então, gente, aqueles animais que têm a acepromazina, que eles estão sendo tratados, né, medicados com a acepromazina, a gente precisa muito ter cuidado ao manipular esses animais que estejam sobre os efeitos da acepromazina, tá? Porque ele, como eu falei, ele tem uma excitação, ele causa uma excitação paradoxal. Então ele pode ter respostas inesperadas desses animais, certo? E também ele dá desinibição de condutas agressivas de cachorros que já têm um sinal, já tem um histórico de agressividade. Então tem que tomar muito cuidado ao manipular esses animais, tá certo? Então, gente, não tem indicação nem para tratamento de medos e fobias, nem para tratamentos de ansiedade por separação, nem de quando a gente faz transportes de viagens, tá? A acepromazina, ela é somente indicada no caso de medicações, de medicação pré-anestésica, né? E antiemético. Antiemético, existem tem medicamentos muito melhores aí no mercado para serem antieméticos também e que não tenham esses efeitos colaterais também, né, gente? Então, é trabalho muito mais para medicação pré-anestésica aí. Então, não usem a acepromazina, tutores não vão atrás de acepromazina, não vão atrás de casas agropecuárias, vão atrás de profissionais que entendam sobre comportamento, vão atrás de médicos veterinários comportamentalistas para tratar o problema do seu filhote, do seu animal, tá? Porque muitas vezes um trabalho mal feito, uma medicação mal feita, um diagnóstico mal feito, só vai causar ao longo prazo problemas de comportamento, problemas de, assim, a gente nem sabe quantos problemas comportamentais que a gente pode ter quando se trabalha com medicações que não são exatas, né? Não tem um diagnóstico fechado e o tratamento não é o melhor tratamento aí, tá bom? Então, gente, como eu faço para o meu paciente, quando o meu paciente chega no meu consultório com alguns desses distúrbios? Primeiro, se você não entende sobre comportamento, eu sugiro que você entre para o FCPA, tá? Para você entender melhor o comportamento. Por quê? Os distúrbios comportamentais, a gente não pode tratar somente a ponta do iceberg, que eu sempre falo aqui. A gente só não trata assim, é aquele paciente ansioso, então eu vou dar um ansiolítico. Você não vai para um psiquiatra assim, eu sou ansioso, doutor. Tá bom, eu te dou um ansiolítico e você vai melhorar. Não é dessa forma. O psiquiatra vai falar para você o que você tem, o que você deixou de ter e vai te indicar, por exemplo, para um psicólogo, para você entender a causa da sua ansiedade, para você trabalhar essa ansiedade. E a medicação, ela vem para atuar em conjunto, da mesma forma que aqui nesse caso também, tá? Então a gente não vai tratar a ansiedade com ansiolítico. A gente vai tratar a ansiedade trabalhando a base dela, por que aquele animal é ansioso, qual é a rotina dele, como que ele foi adquirido, ele foi desmamado cedo, ele não foi desmamado cedo, ele tem uma linguagem muito bem estabelecida com os outros animais, não tem. O que causa essa ansiedade?
tá? É isso que a gente precisa trabalhar. E aí sim, trabalhar em conjunto, que eu gosto muito de falar aqui, por exemplo, com um adestrador ou com um tutor muito bem informado e muito bem empenhado também para trabalhar. E a medicação ela vai atuar em conjunto. E tem N medicações para a gente trabalhar, por exemplo, com ansiedade, tá? Da mesma forma que a gente também tem N medicações para a gente trabalhar com problemas de fobias, problemas de distúrbios comportamentais, de N problemas, né? Mas eu vou focar aqui no caso de fobias de fogos de artifício ou de trovão, né? Que a cepilmazina é muito mais indicada, entre aspas, nesses casos. Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa criar uma segurança para aquele animal, tá? Um animal que tem medo, um animal que tem fobia, o que ele quer no momento e o que ele precisa é procurar uma segurança, tá? E que geralmente essa segurança, eu não vou falar 100% dos casos, mas 90% dos casos, essa segurança são os tutores. E os tutores, eles não podem ser a segurança daquele animal. E não digo nem porque, assim, eu vou reforçar o comportamento do meu cachorro, porque isso é muito comum também a gente ouvir, né? Meu cachorro, ele pede colo, ele pede carinho, quando ele tá inseguro, quando ele tá tendo chuva, tá tendo trovoada, essas coisas, ele quer meu colo. E aí, o adestrador ou outras pessoas falaram para eu não dar colo porque eu vou reforçar esse comportamento. Gente, não é esse o objetivo. Não é porque você vai reforçar o comportamento. Na verdade, a gente precisa dar a segurança para aquele animal. Só que você não pode ser a segurança dele, tá? O tutor não pode ser a segurança dele. Por quê? O tutor em alguns momentos do dia, ele não vai estar lá 100% do dia para dar conforto para aquele animal. Ele tem as atividades dele, ele em algum momento ele tá fora de casa, então a segurança dele precisa estar no ambiente que ele está, tá? E que geralmente esses animais, eles precisam e eles procuram lugares para se esconder. Então a gente vai proporcionar um local onde ele consiga se esconder. Então pode ser uma caixa de transporte, pode ser, eu já vi cachorro querendo ficar embaixo da mesa, embaixo do rack da TV, embaixo da cama, embaixo do gabinete da pia, dentro do box, aonde ele quiser ficar e aonde ele está acostumado a ficar, a gente vai deixar ele lá, certo? E aí, a partir desse local, a gente vai tentar, né, na verdade, colocar uma toca. Como que é assim toca, Kátia? Assim, tem várias toquinhas, né? Tem a caixa de transporte, tem aqueles iglus que são almofadados. Enfim, em algum momento, em algum lugar, nesse lugar, você tenta criar esse ambiente de segurança para esse animal, porque ele já está habituado a ir até aquele local, certo? E deixar ele lá. Ele tem que entender que lá nada vai acontecer com ele. Ele está seguro. Nem você vai tirar ele de lá e nem ninguém vai tirar ele de lá, porque ele precisa sair de lá por conta própria. A partir do momento que ele perceber que aquele ambiente está seguro para ele conseguir sair daquele local, aí sim ele vai sair. Mas a gente nunca pode tirar ele de lá. Por quê? Ele tem que entender que lá é o local de maior segurança para ele. Certo? E aí sim, a partir disso, é trabalhar para que ele se sinta mais confortável nessas situações de medo. Então, é deixar aquele local super visível para ele, totalmente acessível para ele em qualquer momento do dia. Kátia, tem muitos animais que não procuram esse local. Deixa eu ver aqui uma pergunta. A minha é assim, gosta de ficar embaixo dos móveis ou dentro do rack. Então, Josi, que bom que ela faz isso. E você precisa incentivar que ela vá, tá? Porque esse comportamento dela procurar um lugar para ela se esconder, isso é benéfico,
certo? E aí ela perceber que aquele lugar é um lugar que ela consegue sair daquela situação. O problema, gente, é que quando esses animais eles estão uma fobia tão alta, que eles muitas vezes eles acabam pulando, por exemplo, de sacada, eu já vi, raspando a porta, comendo batente de porta, raspando a porta até dilacerar as patinhas, a unha, né? Então a gente precisa evitar realmente eles estarem com esse medo eminente a ponto de causar um problema nesses animais, ter um problema de morte aí, né? Então a gente precisa evitar isso. Quando existe essa possibilidade, claro, a gente precisa promover aquele local de maior segurança para aquele animal, para que ele não tenha esse problema dele se ferir, se machucar, tá? A gente precisa abafar todo o ambiente, colocar uma música ambiente. Não é somente isso, é o conjunto de todos esses trabalhos que vão fazer a diferença no comportamento daquele cachorro, tá? Em alguns casos, sim, a gente precisa entrar com uma medicação pontual. Em alguns casos, a gente precisa entrar com tarja preta para esses animais, porque o perigo é tão grande, e que a gente precisa tirar ele daquela situação de medo extremo, tá certo? Mas, claro, existem formas e formas, e por isso que você precisa contratar um profissional, né? No caso aqui, o veterinário comportamentalista, para avaliar qual que é a melhor medicação e se deve entrar ou não com a medicação para esse animal. Eu vou passar um caso aqui que eu peguei, inclusive foi de uma colega minha, que ela tem um daycare, inclusive as meninas ficam no daycare dela, então eu super recomendo, que a Gabi do Retiro Pet aqui, né? E ela pegou um caso de uma cachorrinha que ela acaba pegando a cachorrinha assim, a cachorrinha faz hotel na casa, no daycare dela, e da última vez, a cachorra, ela ficou com tanto medo que ela conseguiu comer a grade inteira do canil, para ela conseguir sair daquela situação, porque estava chovendo. E aí, ela falou assim, falou pro tutor da cachorrinha, falou assim, olha, enquanto você não procurar a Kátia, eu não vou ficar mais com ela aqui, porque eu tenho medo dela se ferir. E ela ia se ferir a ponto de, ou ela podia sair daquele canil, comer aquele canil inteiro e sair daquele canil e aí poder dilacerar, porque era ferro, né? Poder dilacerar, sei lá, cortar o abdômen, algo do tipo. Então ela tinha um problema, um perigo aí de morte, né? De se machucar. E aí, esse tutor veio para mim, falando todo esse problema da pretinha, né? Que foi a pretinha que estava lá. Nesse caso, no canil, mas também ela tinha ansiedade por separação na casa dele. E eu lembro que ela ia ficar, foi o ano passado isso, foi em novembro, ela ia ficar na Gabi num período de férias, que ia ter muita chuva, que ia ter trovão, que ia ter fogos de final de ano, tudo isso. E aí eu cheguei e falei pra Gabi que nesse momento de muita fobia dela, a gente teria que entrar com uma medicação pontual a ponto dela não ter essa fuga extrema, né? E graças a Deus a Pretinha foi muito bem no final de ano com ela. Ela falou assim, olha, Kátia, eu reforcei muito o canil onde ela ia ficar, e eu tô com medo dela ter esse tipo de comportamento. Então a gente fez uma medicação pontual para que ela não ficasse daquela forma. E é claro, gente, que a gente precisa também fazer um trabalho antes. Não adianta a gente vocês chegarem numa consulta em dezembro, sei lá, no dia 20 de dezembro, para falar que dia 25 de dezembro vocês vão viajar, ou então vai ter festa, tal, porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo do tratamento. Quanto antes a gente fizer o tratamento, e o tratamento não só é com medicação,
mas com dessensibilização, com contracondicionamento, dar aquela opção para aquele animal para fugir daquele ambiente. E quando eu digo um objeto, né, esse objeto, olha que interessante, esse objeto ele pode sair daquela casa e pode ir aonde esse animal estiver também. Então, se ele for para um canil, o objeto vai junto com ele no canil, né? E aí a gente promove aquele local de conforto, de abrigo para ele também. Vocês perceberam que o tutor ele não pode ser a figura de apego, o local de refúgio para aquele animal? Não pode. O tutor não vai estar 24 horas por dia junto com aquele animal, tá? E não é por causa de reforço. Porque a gente precisa proporcionar um conforto para aquele animal. Só que o grande problema é que o tutor não vai estar lá o tempo inteiro, tá? Então, proporcionar um local de abrigo para aquele animal, para que ele não fique com tanto medo, ele se sinta seguro. E esse objeto, né, essa toquinha, algo do tipo, saia e vá com ele aonde ele for, tá? Então, essa toquinha, ela pode ficar o tempo inteiro disponível para ele, onde quer que ele esteja, tá bom? E aí sim, só mais pra frente, a gente vai entrar com a medicação, se é necessário entrar com a medicação, tá? E aí, a medicação também precisa ter o efeito dela, e que não é a gente precisa ir de um tempo de adaptação, qualquer medicação que seja, tá certo? O que prescrever, né? Então, gente, em cada caso vai ser um caso. Então, por exemplo, para ansiedade, tem os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que eu gosto muito. Tem a cannabis medicinal, que eu gosto muito também. Tem os florais, tem a homeopatia. Nos casos de fobia de fogos e trovões também, tem casos que a gente pode entrar com os inibidores seletivos de captação de serotonina também. Tem os antidepressivos tricíclicos, tem a cannabis medicinal, tem várias coisas que a gente pode fazer. E claro, a gente vai avaliar a condição daquele animal. Quais são os problemas que ele vai ter? Quais são as condições que ele está naquele ambiente? E qual é o tipo de medo, de fobia dele? Se ele tem um perigo iminente de morte mesmo, pra gente trabalhar da melhor forma possível, tá? Mas o objetivo aqui é vocês não prescreverem e não comprarem, né? Tutores aqui, não comprarem a cipromazina e fazer a automedicação. Não façam isso. Procurem um profissional capacitado que trabalhe com comportamento, um veterinário comportamentalista que trabalhe e entenda exatamente o que o seu animal tem para fazer a melhor medicação para ele, tá? Tem animais que vão muito bem com os psicoativos, tem animais que vão muito bem com cannabis medicinal, cada caso é um caso, tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, tem tudo isso que precisa ser avaliado. Tem o valor também, tem o custo dessas medicações, essas medicações elas podem ser feitas a longo prazo, não é a curto prazo também. Então a gente precisa pensar em tudo isso. Precisa ser feita uma bateria de exames antes da gente entrar com as medicações também. Ver se esse animal ele tem um problema renal, tem um problema hepático, se ele tem um problema hormonal, que muitas vezes o problema hormonal ele tá desencadeando problemas de comportamento, tá? Então, antes de tudo, antes de qualquer coisa, solicitada uma bateria de exames para ver qual que é a condição desse animal, antes da gente entrar com qualquer medicamento, tá? Então, o trabalho é sério. Não dá pra gente trabalhar com uma cipromazina aí e na agropecuária, e no pet shop e falar que vai querer e ponto final, que você só vai piorar ainda mais o comportamento do seu animal. Tá certo, gente? Deixa eu ver se tinha uma outra pergunta aqui. Acho que tinha lá no começo. Bom, a Bárbara tinha falado tem que fazer fluoxetina. Bárbara, além da fluoxetina tem inúmeras medicações pra gente trabalhar, tá?
A fluoxetina é somente uma delas, certo? Então, como eu falei aqui, cada caso é um caso e a gente precisa avaliar o indivíduo, né? Para ver qual que é o melhor protocolo para aquele. Claro que a gente tem uma indicação geral aí, né? As medicações, elas têm algumas indicações, né? A fluoxetina para um tratamento de ansiedade, um tratamento de ansiedade por separação, mas não somente ela. Tem outras medicações também. E tem outras formas, né? A fluoxetina, por exemplo, é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Ela é um psicoativo. A gente tem ferormonioterapia, a gente tem floral, a gente tem cannabis medicinal, a gente tem nutracêutico, a gente tem homeopatia, a gente tem várias medicações também indicadas nesse caso, tá? Mas o que eu posso te dar certeza aí não é a cepromazina, pelo amor de Deus. Então, quanto mais pessoas souberem que a cepromazina não é indicada para esses casos, mais qualidade de vida a gente vai dar para os nossos animais e menos problemas, né? A longo prazo, esses animais vão ter, certo? E mais tutores conscientes também, tá bom? É isso que eu queria falar para vocês. Uma boa noite e a gente se vê... vamos lá. A Juliana aqui, opa! Vamos lá, a Juliana entrou aqui. Hoje, na audiência pública da ANAC, uma pessoa interna dos aeroportos disse que muitos e muitos animais chegam e viajam ali sedados. Olha lá. Isso é um problema, né, Juliana? Porque, teoricamente, o Ministério da Agricultura, né, se eu não me engano, o mapa tá dentro do aeroporto e eles não deixam os animais embarcarem quando eles veem esses animais sedados, né? Então, esse é um grande problema também de fiscalização desses animais, né? Bem provável que são sedados por seus tutores. Pois é. E aí, quem que vê, né, esse animal antes de embarcar? Quem que tem esse conhecimento para ver se esse animal está sedado ou não, né? Aí é um caso bem difícil pra gente discutir, viu? Bem difícil. E vai saber se alguns animais não são sedados aí pelos tutores com uso indiscriminado dessas medicações também, né? Porque não é proibido completamente aí o embarque desses animais quando eles estão sob medicação, né? E quem que vai fiscalizar isso? Isso já é mais um problema aí que a gente tem que enfrentar, né? É isso aí. Gente, na quarta-feira que vem, eu já vou dar um spoiler aqui, hein, Juliana? Na quarta-feira que vem, eu, a Juliana e mais um professor de direito, a gente vai discutir sobre guarda compartilhada. Cara, vai ser uma live muito legal, muito boa, porque assim, ele vai falar da parte jurídica, o que a lei, né, ela acaba alegando aí quando a gente tem guarda compartilhada dos nossos pets. A gente sabe que os nossos pets, a família multiespécie, ela tá completamente difundida hoje e tem muitos problemas de separação e esses pets, né, com relação à guarda compartilhada. O que fazer nesse caso? Então ele vai falar e aí a gente vai discutir alguns casos também sobre direito, né, judiciário aí também, sobre esses animais, quais as condições, né? Porque cada família é de uma forma, né? E a gente vai conversar sobre isso. Eu falando aí na parte do comportamento, do bem-estar dos nossos animais, né? Eu prezo muito pelo bem-estar deles, do que o bem-estar de nós humanos também. Mas eu, a Juliana e o professor Arthur, nós vamos estar aqui quarta-feira, às 8 horas da noite também, discutindo esse caso sobre guarda compartilhada da família multiespécie. Se eu fosse vocês, eu anotava, né? Anotaria aí. Eu vou disparar essa live, porque essa live é bem legal, bem interessante. Quanto mais gente, melhor também. E a gente conversa, então, na quarta-feira que vem, tá bom? Juliana, eu acho que você não tem mais nada para falar aqui, né? Então eu vou encerrar essa live. Eu agradeço muito. Por favor, tutores e veterinários, compartilhem isso com seus colegas aí,
para a gente melhorar a questão do bem-estar dos nossos animais e evitar o uso indiscriminado da cepromazina, tá certo? Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.